Noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um IM Podcast. E hoje a gente vai fazer um podcast temático. Na quinta-feira a gente tem entrevista com o Fernando Alckmin, né? Que aí já pega aquela outra abordagem que a gente faz em cima da biografia, da personalidade. Mas hoje a gente vai falar sobre as atualizações dos planos de ação de emergência de barragens de mineração. E eu estou aqui com a Dirley, bem-vinda, Dirley. Felipe, com I. Olá, muito obrigado. E a Marina. Prazer, viu, Marina? É um prazer, o prazer todo meu. Gente, a gente tem a tradição aqui do próprio convidado se apresentar. Vamos começar pela Dirley. A Dirley, pela própria Dirley. Tá bom. Eu sou a Dirley, eu trabalho na Samarco Mineração. Eu sou hoje responsável pelos PAI-BM. Eu sou formada em engenharia civil e fiz especialização em geotecnia. Aham. Basicamente, eu acho que é isso. Ah, isso aí. Felipe, com I. Bom, sou o Felipe, trabalho hoje na mineração Morro do IP e sou responsável lá por conduzir o processo de avaliação da conformidade e operacionalidade das barragens da companhia e faço toda essa gestão aí dos requisitos que são necessários para que a empresa ela possa ter a declaração da conformidade e operacionalidade das estruturas. Então é isso aí. Daqui a pouco a gente volta no Felipe para perguntar para ele o que é isso aí, né? Marina? Olá. Então, eu sou a Marina, eu sou doutora em ciência política sobre esse tema mesmo de segurança de barragens, o que é bem raro, né, para uma cientista política. E trabalho na Vale, e na Vale eu sou responsável por 15 planos de emergência de mineração. Deus te abençoe. Amém. E muito interessante ver essa iniciativa de botar você à frente, né, dessa responsabilidade pela tua formação, pelo viés social, porque tudo a ver, né? Finalmente tiraram do engenheiro isso aí, né? E isso é interessante porque hoje o plano de ação de emergência de barragem de mineração tem que ser interdisciplinar. Né? Ele tem que ser, assim, para a gente conseguir, né, Felipe, garantir a conformidade, a operacionalidade. Sim. Então, né, sou um player meio novo aí nos últimos anos, aí, quando a gente pensa nesse setor. É técnico, tem um monte de requisitos legais e também tem fatores sociais e de comunicação que são muito importantes, né? E que a gente vai discutir aqui hoje também, né? Durante essa bela oportunidade de montar uma equipe multidisciplinar aqui para a gente falar sobre as principais atualizações nos planos aí, na legislação referente aos planos de legislação de emergência de barragens, seja no nível federal e também no estadual, já que a gente está em um estado onde traz consigo as maiores dores, né, os maiores desafios em relação a barragens, a territórios onde as comunidades estão, dividem muro com a mineração e dentro do quadrilátero ferrífero, onde tem essa riqueza, né, de minério, assim, a gente fez um podcast essa semana com o Fernando Alckmin, né, e aí a gente ficou assim, ouvindo, né, ele falar quão sensacional é o quadrilátero ferrífero, né, quão raro ter essa riqueza, né, natural que a gente tem aqui, né? E aí a gente tem essas dificuldades também em relação ao aproveitamento econômico desses materiais. Como o IM Podcast, né, tem seu viés didático, a gente tem vários alunos que estão começando hoje nos cursos de pós-graduação ou nos treinamentos que a gente faz, né? A gente começa sempre esses debates nossos abordando através da base. Então, eu gostaria da gente colocar para esse público que nos assiste
O que seria o plano de ação de emergência de barragens? O que compõe? Qual é a legislação que ele está baseado? Quem começa? Bom, vamos lá. Esse PAI-BM que nós chamamos, esse plano de ação de emergência para barragem de mineração, ele surge num sentido de ser, de fato, um plano que norteie todas as ações necessárias em um momento de qualquer tipo de incidente envolvendo esses empreendimentos com essas estruturas de mineração. Então, ele mapeia as áreas de risco, os potenciais riscos que as estruturas elas podem estar sujeitas, bem como ações de tomada de decisão, fluxos de notificação, listas de contato. Então, como o próprio nome já diz, é um plano que norteia todas as ações que precisam ser tomadas no sentido mais tático e mais operacional possível, para que, como a gente gosta de falar na área, não seja um plano de gaveta, que ele seja vivo, que ele seja operacional, que ele direcione as ações necessárias com o objetivo principal de salvaguardar vidas, salvaguardar patrimônio público e salvaguardar o meio ambiente. É isso aí. E aí, Dirley? Isso mesmo. Eu acho que o plano de ação de emergência ele tem que ser desse jeito, operacional, né? Simples, de fácil acesso, né? Porque antigamente a gente via que o documento era só de gaveta mesmo, né? Então, assim, as legislações elas vêm trazendo cada vez mais simplificar para que no caso de uma emergência realmente a resposta seja pronta, né? Você tem que pegar o documento, abrir e já saber o que fazer. Você não tem que ficar enchendo de documentos desnecessários, né, e direto ao ponto, né? Sim. E principalmente a legislação da SEDEC. Eu acho que a da SEDEC, então, ela tem vindo assim muito mais simplificada, né? Os cadernos são simples, de simples preenchimento, de simples entendimento, muito assim, direto ao ponto mesmo, né? E eu acho que tem que ser assim. Porque são muitos documentos, né, gente? São muitas sessões, são 5 sessões, né? E se ficar muita informação ali e não for direto ao ponto, não é prático, né? Porque imagina num momento de uma emergência, né? Você tem que ficar procurando informação, né? Você tem que ir direto no ponto, né? Isso. Então, eu acho que é isso. E continua sendo o livro vermelho que tem que ficar... Continua sendo o livro vermelho. Eu queria trazer algumas curiosidades sobre o PAI-BM. E uma delas é essa, né? O PAI-BM, a capa dele tem que ser vermelha, sob a intuição mesmo, de propósito, para a gente achar aquele documento muito rapidamente. É um documento de emergência. Ele não pode se confundir com outros papéis, com outras pastas, né? Então, ele é vermelho, né? Um livrão. E como curiosidade, até a Dirley estava dizendo, em Minas Gerais, né? Dada a experiência que a gente teve aí, os aprendizados com os rompimentos e tudo mais, hoje o nosso PAI-BM ele é um modelo para o mundo inteiro, porque além da salvaguarda de pessoas, que é o mais importante, isso a gente já tinha, não era tão sofisticado como é hoje, mas já tinha, né, nos últimos anos. Hoje a gente também lida, né, com salvaguarda de animais, tanto a fauna e flora silvestre como de produção, e patrimônio histórico. Olha que coisa interessante. Não, com certeza, necessária essa abordagem, né? Vou colocar mais uma pergunta aqui na roda, pode? Claro. Quem que é responsável por elaborar o PAI-BM? Pois é, quem? São várias equipes, né? É uma equipe multidisciplinar. Então, assim, tem engenheiros, tem biólogos, até a gente estava falando sobre isso, né? Que na seção 3 é uma equipe assim, gigantesca, né? Porque tem o biólogo da fauna, o biólogo da flora, tem a pessoa responsável do patrimônio histórico, né? A pessoa especialista nessa área, vai ter a seção do IMA, que são animais de produção também, e tem a parte de cadastramento, então são cientistas sociais, né? E sociólogos, não sei se sociólogos, né? Não sei se é a palavra. E engenheiros também, que vai fazer a parte lá mais técnica, né? Os geotécnicos, que vai abordar também os parâmetros, né? Mais geotécnicos, de segurança, e também trazer, porque lá na seção 1, traz o passo a passo do que você tem que fazer para cada tipo de evento que poderia ocorrer na estrutura, né? Então, assim, para galgamento, o que tem lá? O que é o fluxo? Tem que fazer isso, isso e isso. Para liquefação, é isso, isso e isso. Então, a gente precisa do geotécnico para isso também, né? Sim. Então, assim, é uma equipe gigantesca, né? Como você bem falou, Gustavo, acho que
dentro dessas Minas Gerais tem muitas minas. Sim. Então tem essa que a gente chama de rigidez locacional da mineração, que faz esse estado nosso ser tão belo e tão rico, em especial sobre esse potencial minerário que nós temos. E quando a gente fala sobre essas seções dentro do PAI-BM, a gente precisa de trazer esse esclarecimento de que justamente pela representatividade de operação que o nosso estado tem, a gente tem essa particularidade. Então a gente tem um decreto que mostra, que apresenta a necessidade de se dividir esse PAI-BM em 5 seções. Certo. Então, isso é algo que vale para Minas Gerais. Então, certo. Você vai fora de Minas Gerais, em barragens e minerações em outros estados, o que a gente chama aqui de seção 1 é o que em outras minerações fora eles adotam como PAI-BM único. Entendi. E aproveitando, né, essa questão de leis federais e leis estaduais, como que fica isso, né? Sobrepõe... Como lidar, né, com a legislação federal e estadual? É muito interessante, porque a gente está aqui, a Dirley, o Felipe e eu, a gente está na ponta da execução de uma política nacional de segurança de barragens, que é complementada por uma política estadual de segurança de barragens, né? E quando teve os eventos de rompimento, o legislativo, a sociedade cobrou muito, né, um amadurecimento mais rápido desse setor. Então, a gente teve legislação em cima de legislação. Sim. Uma em cima da outra. Sim. E quem é da área vai sofrer a dor, vai saber da dor, que muitas vezes essas legislações não conversavam entre elas, né, inclusive com temporalidades diferentes, conceitos mais ou menos equivalentes, mas que não eram os mesmos. Então, foi muito complicado, né, equacionar isso tudo. E o motivo desse podcast, pelo menos para mim, nesse momento, é que a gente tem uma boa novidade. Me parece que o setor e a legislação lá vai amadurecendo, de forma que hoje, né, aliás, na semana passada, a gente teve uma nova resolução do Estado aqui de Minas Gerais, que conversa muito bem com a legislação federal, né, e com as demais legislações estaduais. Eu vou dar aqui só uma breve pincelada do que está vigente, porque é longa essa discussão, pode ser? Não, eu comecei pelo federal e... Doutora Marina já trouxe um spoiler aqui, né, do que a gente vai falar. Então, o que tem de novidades aí em relação à legislação estadual? Porque quando o Felipe me chamou, né, falou, Gustavo, vamos fazer esse podcast, tá saindo legislação nova aí. No forno. Eu comecei a procurar a legislação e não encontrei, né? Então, assim, é muito recente. O que saiu de novo em relação à legislação dos planos de ação de emergência de barragens? Bom, eu vou chegar lá, mas eu vou dar um passinho para trás, tá? Sim. Vigente, o que a gente tem? A Política Nacional de Segurança de Barragens, que ela é de 2010, olha só, ela é uma política muito recente, até antes dos rompimentos, né? É a 12334 de 2020, ela foi alterada depois pela 14066 de 2020, e aí essa é a política, e ela foi regulamentada, acrescida aí da resolução número 95 e 130 da ANM, que é o que rege o nosso país, né? Isso. É o que rege o nosso país e é o que o pessoal estava falando, né? Assim, que o que em Minas Gerais é a seção 1 para nós e a gente tem outras 4, às vezes é o PAI-BM completo de outros empreendedores no restante do Brasil. Então isso mostra que a gente está bem sofisticado e eu não tenho receio de falar que a gente está entre aí os países mais avançados do mundo hoje, de segurança de barragens. E aí eu coloco aqui na roda como é que é Minas Gerais, né? Para eu não falar sozinha aqui, mas que a gente tem muitas novidades boas aqui em Minas. Eu acho que essa resolução do Gabinete Militar do Governador, da SEDEC, da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais, ele traz um formato de documento que ele é muito interessante, porque em 2021 a gente tinha a instrução técnica da SEDEC, em que nos balizou aí muito em torno de como tem que ser feita essa segunda sessão do PAI-BM em Minas Gerais. E no momento em que, em 2022, nós temos a Resolução 95 da Agência Nacional da Mineração, ou seja, a nível federal,
esses procedimentos eles começam a caminhar por um ponto de convergência. E isso a gente só confirma na semana passada quando nós temos um documento que ele não é mais uma instrução técnica, ele é uma resolução. Então ele traz uma força maior. Os advogados que estiverem nos escutando podem nos ajudar também, que com certeza vão saber explicar que uma resolução tem um poder normativo superior ao de uma instrução técnica. E o interessante é que é uma instrução da Defesa Civil Estadual de Minas Gerais e que ele tem vários pontos em que ele entrelaça e ele se espelha na Resolução 95, que é a resolução da ANM, que nos dá o balizamento todo para o PAI-BM a nível nacional, mas também ele traça uma conexão muito forte com as COMPDECs, com as Defesas Civis Municipais. Então ele dá uma autonomia e traça alguns acordos, algumas conexões com as COMPDECs e ao mesmo tempo ele tem uma forte conexão também com o federal. Entendi. E ele traz ainda uma grande novidade, porque o PAI-BM ele é de responsabilidade do empreendedor, é nosso, o empreendedor que tem que fazer. Só que o empreendedor não faz sozinho, ele faz em parceria com a Defesa Civil Municipal, que é o órgão ali que tem o domínio do cenário de risco dos territórios, né? Então eles assinam o PAI-BM junto conosco, o empreendedor, né? E essa nova resolução, a GMG número 83, ela ainda traz a população muito forte para a gente construir juntos esse plano de ação de emergência. Porque não adianta nada empreendedor com uma equipe técnica muito boa, defesa civil preparada, se a população não incorporar, não entender, trazer isso para a cultura de segurança que a gente fala e tiver treinada para identificar o risco e se autossalvar. Que a gente está falando dessas zonas de autossalvamento. Sim. Aí, como engajar essa população, eis a questão, né? Exatamente. Eis a questão. Aí, assim, a gente faz, né? A legislação já trazia isso e continua, mantém, né? Os seminários orientativos e a gente faz uma comunicação bem robusta para chamar mesmo o pessoal, para eles também ter um pouco de, assim, acho que é pertencimento. Eles entenderem que, assim, o que a gente está fazendo lá é para eles, é para a segurança deles, ter também a responsabilidade, né, por zelar por os elementos de autoproteção, as placas, sirenes, e eles participarem dos exercícios, né, de simulados. Então, assim, trazer o esclarecimento, né, de onde eles estão inseridos, se tem risco, se não tem risco, onde é o melhor local, o entendimento sobre as estruturas também. Eu acho que quando eles entendem um pouco das estruturas, né, que tem um monitoramento lá 24 horas por dia, que tem um monte de instrumentos que fazem esse monitoramento, quando eles começam a entender um pouco, eles começam a aderir mais, né? E aí, eles participando, vai criando essa cultura, né? É um trabalho de formiguinha. É um trabalho de relacionamento. Isso, né? Com certeza. E você fomentar, né, esse sentimento de pertencimento muito importante. É uma coisa assim muito difícil, né? Ainda mais para uma coisa que pode se tornar uma ameaça àquela pessoa, né? Então, como que ela vai se sentir pertencida a isso? A Defesa Civil ela tem um programa e ela implementa nas comunidades que são as NUPDECs, que dá treinamentos, eles criam um núcleo lá da população que é como se fosse uma ajuda, né, para a Defesa Civil. Então, assim, eles têm treinamentos quando é implementado, né, essa NUPDEC. Eles têm treinamentos de primeiro socorro, vários tipos de treinamentos, combate a incêndio, faz com que eles tenham um pouco mais esse sentimento de pertencimento. Porque também não é só, assim, o problema não é só barragem, né? Tem inundações, tem queimadas. Então, eu acho que isso traz para eles um entendimento melhor do contexto mesmo que eles estão inseridos, para além das barragens, né? Que faz com que eles também se sintam mais pertencentes. Não, excelente. E também a gente tem, e eu acho que veio forte também, já tinha na IT-01, mas eu acho que agora com o poder maior da resolução, né? De legislação mesmo, a questão dos simulados nas escolas, né? As ações também de esclarecimento, não é esclarecimento a palavra, né? Que está na legislação, mas é basicamente isso. Eu acho assim, quando você faz, eu já participei de simulados em escolas e é muito legal, né? Você já deve ter participado também, né?
eles interagem muito, eles gostam de saber. E quando a criança ela aprende lá na escola, ela leva isso para casa, né? Uhum. E aí também acho que é uma forma também de engajar, porque aí se vai ter um simulado, a criança sabe, vai ter um simulado, mãe, tal, não vai participar? Não, tem que participar, porque ela aprendeu na escola a importância daquilo, né? Certo. Então eu acho que isso é bem interessante também. E o que a nova norma, né, ela traz a respeito disso? Primeiro, sobre o NUPDEX. Ela diz que, né, quem deve estar à frente das NUPDEX é a Defesa Civil, Isso. mas o empreendedor deve ajudar. Isso. Né? A gente já tinha até isso em outras legislações, mas essa daqui reforça, né? Então é um caminho que a gente tem descoberto aqui em Minas Gerais que tem sido efetivo em vários territórios. E o que essa nova resolução, ela reforça mais uma vez? Que os simulados em escolas devem ser anuais. Isso. Né? Então, a gente já tem alguns territórios, a gente estava conversando, né, Felipe? Sim. Que algumas empresas já estão fazendo, outras ainda estão com projetos mais embrionários, né? Mas é uma expectativa muito grande aí do setor que a gente avance muito com as ações com o público infanto-juvenil, justamente porque a gente não está em alerta em muitos casos, por exemplo, nos nossos territórios aqui. Sim. Né? Se a gente não tem emergência exatamente, Sim. mas a gente está trabalhando na prevenção e para a gente desenvolver uma cultura de segurança. E essa legislação toca muito forte nesse ponto. Com certeza, eu acho que esse engajamento, esse esforço em envolver os ambientes escolares para programas de ação, de promoção, de conscientização para jovens e adolescentes, crianças, traz uma camada de conscientização quando a gente fala dessa promoção da cultura prevencionista, que é incrível, porque as crianças levam esses aprendizados para casa, então é a base da família. Essas crianças, elas vão se tornando parte de toda essa estratégia e de uma forma muito lúdica, muito leve, e isso passa a fazer parte da vida dessas crianças. Então, existem vários tipos de propostas, de metodologias que atendem plenamente essas novas diretrizes da Resolução 83, pode ser utilizados programas de educação ambiental nos municípios e nas escolas, tem uma outra metodologia que chama APL, que é um programa de ação, de prevenção e conscientização em populações locais, que também pode ser utilizado. E tudo isso atravessa quando nós falamos o próprio simulado, voltado para emergência. Então, pode ter tratativas também que envolvem simulados de múltiplos cenários, como a Dirley falou. A gente tem municípios que os cenários de risco são múltiplos, então pode ter queimadas, deslizamentos, enchentes, inundações, dentre eles um rompimento de barragem. Sim. Então, tratar esse gerenciamento de risco dessa forma múltipla, principalmente quando se fala de defesa civil municipal, é algo muito interessante. Eu acho assim, essas alterações agora recentes, eu acho que foram atualizações importantes, porque são atualizações de caráter mais técnico, né? Para simplificar e para tornar a coisa mais eficiente. Isso. Né? Tá muito mais próximo também, né? Dos públicos mais interessados, né? Que é o público ali que vai ser mais afetado, né? E isso eu acho muito positivo, né? Essa atualização. Então, o que foi mantido? Gustavo, eu vou... É Gustavo mesmo, né? Isso. Desculpa. Até para complementar esse tema, foi mantido, mas nesse esforço de se conectar com a legislação federal, em termos de nomenclatura, e faz toda a diferença. Porque a gente fica confuso quando a nomenclatura é diferente, Sim. mas o propósito é igual. Se tem que fazer 2 vezes, se o formato de um dá, se atende, não atende, e os nossos auditores também ficam confusos. Que é a novidade que agora, aqui em Minas Gerais, a gente fala que as antigas reuniões públicas, elas agora têm o nome de seminário orientativo. Certo. Que é o mesmo nome que a gente tem lá, era a Resolução 51, quando saiu da NM, depois agora, revogada, agora se tornou 95, né? Então, o que é isso? São reuniões públicas, isso se manteve, alterou só o nome para fazer essa consonância, que são reuniões
que tem uma pauta bem definida e essa resolução trouxe muito detalhamento para muita coisa. Gente, tá positivo, tá bem. E aproveito até para dar parabéns à turma da SEDEC que trabalhou nisso. Foram muitos fóruns técnicos com vários stakeholders, então por isso que essa resolução, acredito que ela atende bem aí todos os setores. Então, nessa reunião pública, ela fala que tem que ser por bairro, tem que ter a presença da Defesa Civil, os demais órgãos de resposta. E nessa reunião é esperado, inclusive, que a gente debata e construa o plano de emergência junto com a população. Eu tive a sorte, trazendo aqui um caso real, de eu estar atualizando o PAIBM no momento dos seminários orientativos, né? Porque isso é meio cíclico, assim, anualmente a gente tem que fazer, tem um período, né, que a gente tem que fazer. E aí a gente levou, né, a nova mancha de inundação, um novo cenário. A gente mostrou, enquanto empreendedor, o que alterar lá no território. E ali mesmo as pessoas já falaram, vai ficar longe, essa área aqui costuma alagar em época de chuva, aqui fica difícil passar na ponte. Aqui. Então isso traz inputs para nós técnicos que a gente não consegue fazer sem conhecimento de território, para melhorar o nosso plano. Então, agora, essa resolução aqui, ela traz isso muito forte, a participação das pessoas e como esses momentos, né, tanto de seminários quanto rodas de conversa, eles dão até várias outras opções, mas o seminário, que é o, né, assim, que tem que garantir anualmente, é o carro-chefe, isso é uma coisa que permaneceu, mas foi melhorado, inclusive, em questão de conceito. Tem muita coisa. Excelente. A gente segue... Não, tem sinalização também, que eu acho que é um bom tema para colocar na mesa aqui. Sim. Pode seguir, vamos dar sequência. A sinalização, a gente teve uma alteração no layout dela. Agora a placa de ponto de encontro, ela deve conter a numeração do ponto de encontro. Acho isso muito interessante, inclusive era uma coisa que a gente já estava fazendo, eu acho que muitos empreendedores, acho que a Morro do IP também fazia, já estava fazendo até mesmo para facilitar nas inspeções, para facilitar nas manutenções preventivas, né? E para a população fica mais fácil também, né? Falar assim, olha, a minha casa eu vou para o ponto de encontro 2. Entendi. Fica mais fácil, né? Do que você falar assim, é o ponto de encontro, sei lá, não tem um. Não tem. Ainda mais em zona rural, né? Que não tem muitos locais assim, né? Às vezes fica num local que não tem uma denominação. Então eu acho que isso ficou muito bom, ficou positivo. Vai ser um desafio, né? A gente ter que mudar tudo. Então agora tá colocando um número. Tem que colocar um número. Podia colocar tipo um apelido da área, né? A gente já meio que usava isso, viu? Porque como não tinha, né? Por exemplo, é ponto de encontro da igreja tal. Mas não ficava lá na placa, né? Entendi. Mas nos documentos, às vezes, a gente usava a denominação para dar um ponto de referência, né? Mas agora eu acho que com o numeração vai ficar bacana. E também foi criada uma nova placa, porque antes a gente tinha a placa da área de risco. Só que você não sabia se você estava entrando, se você estava saindo. Você sabia que ali era uma área de risco. Agora tem a placa do início da área de risco e término da área de risco. Interessante. Então você sabe a hora que você está entrando e você sabe a hora que você está saindo. Nunca é demais falar o óbvio. Exatamente. Mas não é tão óbvio assim. Não é. Se você não conhecer o território onde você está percorrendo, você fica na dúvida, será que eu estou entrando, será que eu estou saindo? Ficava essa dúvida. E o risco, ele pode ser vários. Pode ser risco de enchente, pode ser riscos, né, como a gente falou, pode ser vários, deslizamento, né? Isso. Então, era até uma expectativa que viesse a área de risco de inundação de barragens, era uma expectativa, teve nos fóruns, mas não. Só área de risco, a início e fim. E tem uma placa agora também que está aqui na instrução, que é de orientações bem claras, né? Assim, se ouvir a sirene, se encaminha até um ponto de encontro. O texto não é exatamente esse, mas tem uma placa para ser colocada aí nos locais principalmente de muita aglomeração e que as pessoas não são tão frequentes, né? Por exemplo, até que igreja mas pode ser utilizada lá, uma cachoeira, um parque de exposição. Enfim, flutuante, né? Onde o público flutuante ele transita e não tem aquela visão mesmo de território, às vezes não participa dos simulados. Então agora esse público ganha aí uma placa bem definida para orientação. Não, excelente. Eu acho que quando a gente se fala dessa nova padronização das placas de ponto de encontro, quando tem essa diretriz de colocar a identificação do ponto de encontro na frente logo do dizer de ponto de encontro, isso é muito interessante porque várias minerações antes disso já haviam sido proativas no sentido de colocar as
adesivos, algo que identificasse visualmente essas placas. Sim. Então isso já vinha acontecendo. Na própria mineração Morro do IP, a gente já havia feito isso, porém quando se padroniza e se estabelece essa diretriz única para todo mundo seguir da mesma forma, é muito interessante porque, primeiro, quem não aderiu ainda passa a aderir por meio dessa nova resolução, e é muito interessante isso quando a gente fala sobre uma emergência real. Se tiver uma necessidade de um salvamento, de um órgão público de salvamento, um corpo de bombeiro, uma defesa civil, fazer uma ida a pontos de encontros que sejam específicos, que sejam críticos, que sejam mapeados, pessoas que demandem um salvamento mais célere, quando você rastreia esses pontos de encontro e isso está identificado na placa, isso pode permitir uma agilidade no salvamento de pessoas. Então, a gente está falando de agilidade e inteligência nos processos de salvamento. E deixa de ser obrigatório a sinalização de redundância. Né? Isso foi muito bom. Porque é o seguinte, pessoal, a gente aqui é uma equipe muito técnica de PAI-BM, de Plano de Ação de Emergência. A gente ama essas placas, porque a gente entende o propósito delas. Mas elas têm um efeito, agora a socióloga falando, né? Um efeito no território que ele até pouco conhecido, ele é pouco estudado, né? As pessoas têm medo, isso desvaloriza as residências, muita gente deixa de frequentar essas áreas, né? Então, o excesso de sinalização, essas placas têm que ser colocadas de 50 a 50 metros, isso se manteve, mas agora o que houve foi uma flexibilização. Se a Defesa Civil entender que pode ser diferente, ela pode justificar, fazer um relatório e buscar essa validação. E além disso tudo, precisava da redundância. Lá no meu território, a gente ainda pintava os postes de laranjado. Imagina a cidade, gente. E a gente colocava mourão de cimento, concreto, com a direção da placa do ponto de encontro. Então, você tinha a placa, tinha um poste pintado, tinha um mourão, e você colocava aquilo tudo ali dentro do ambiente urbano, onde as relações sociais acontecem. Então, era um excesso, era uma poluição. Isso agora deixa de ser uma obrigação. E caso a Defesa Civil avalie que seja necessário, a gente pode ter, sim, casos que seja necessário, vai ter que ser feito um relatório técnico, validado e aprovado pela SEDEC. O que é muito bom, uma boa notícia aí de amadurecimento, né, gente? Sim. Exatamente. Em relação às placas, você tem mais alguma colocação, Odilei? Não, eu acho que basicamente foi isso mesmo, a mudança foi essa. E foi positivo. Eu queria já aproveitar, né, a doutora aqui, né, que é raro, né? Geralmente a gente faz nos nossos podcasts aqui, vem só engenheiro. Né? E a Clarice, que também bate sempre, minha colega, também cientista política. Isso, Clarice também é cientista política. Isso mesmo. Como lidar, né, com essa apreensão, né, com esse medo que é gerado pela situação e essa pessoa recebendo o tempo inteiro informação que às vezes ela pode aumentar a tensão dela, né, e a mineração não pode parar de operar porque o minério está ali, não tem como mudar, e a pessoa está ali também, né, seguindo a vida dela, e também às vezes ela não tem essa possibilidade de mudança. Há alguma coisa a ser feita para melhorar, né, isso, para tratar esses medos, esse sentimento que pode ser gerado, né, com essas informações? Tem, e eu vou até ser muito breve, porque isso desvirtuou até o assunto mesmo, mas a gente já teve em situações bem mais críticas, quando a gente falou ali do medo e apreensão social, que foi logo após os rompimentos, onde todos tinham aquela imagem, né, dos carros, da lama, da poluição do rio, né, das perdas de vida, porque isso é uma cicatriz ainda aberta para nós, o povo mineiro, muito mais, mas para o povo brasileiro como um todo. Então a gente estava até falando há pouco aqui, né, antes da gravação, da lama invisível, né? Sim. Que essa lama continua passando ainda, né, assim, no nosso imaginário, traz medo, principalmente para as pessoas que estão nas AS, para equipes que trabalham com esse tema, né? E sendo muito cirúrgica aqui, porque daria para falar bastante, tem duas coisas que a gente tem que fazer enquanto empreendedores. O primeiro é fazer nosso trabalho bem feito, direito.
E o segundo é dar transparência do que a gente faz. Transparência. Sim. Quando a gente faz bem feito e lida o tema com transparência, com comunicação, realmente trazendo para os órgãos e para a sociedade, a gente volta a ter credibilidade. Sim. A gente está dentro de um edifício aqui, né? O edifício é uma obra de engenharia, certo? Sim. A gente está com medo desse edifício aqui cair, ruir? Não. Ele pode ruir? Pode. Pode. A mesma coisa as barragens, é a mesma coisa. Elas têm um modo construtivo, elas foram feitas para ficarem estáveis, né? E elas têm uma declaração que estão estáveis. Aquelas que não têm a declaração estão com seus planos de emergência ativados, né? Aqui em Minas Gerais a gente tem, infelizmente, isso é uma outra dor, mas é necessário porque a vida é mais importante, vários territórios evacuados. Porque o plano de ação de emergência já está operando, Certo, né? certo. E é um constrangimento enorme isso, né? A gente não vai falar que é diferente, né? Então, à medida que a gente vai trazendo esse amadurecimento, fazendo nosso trabalho bem feito, e a gente começa a entender o que são essas estruturas, nem todas são iguais, a gente tem estruturas muito seguras, tem outras que não estão e a gente está tratando, e a gente traz essa transparência. Eu acho que é um processo aí até de longo prazo, a gente vai voltar a ter essa credibilidade nas estruturas de barragens, né? Não acho que é curto prazo, acho que é, inclusive, médio para longo prazo, mas é um pouco do papel que a gente está fazendo aqui, né? Isso. Inclusive, o podcast ajuda muito aí Ajuda. Eu sempre defendo também que aí eu vou dar mais um passo atrás, né? Em relação a essa questão de engajamento de população, né, que teria que ser feito um trabalho de setor, e não apenas como empresas investindo em publicidade, mas o próprio setor fazendo, né, essas campanhas amigáveis, né, em relação à distribuição da informação, porque não é apenas você ser transparente com a informação, né? Você tem que ser compreendido. Então, como ser compreendido? Né? Você tem que falar de acordo com o seu público entenda. Então, assim, são vários públicos, né? São várias personas que você tem que adaptar essa comunicação para essas personas. Certo, doutora? É isso aí. Né? Então, assim, eu vejo que muitas vezes isso não é feito. Né? Em relação a setor, eu tenho certeza que não é feito. Né? Não tem uma campanha, por exemplo, igual o Agro é Pop, né? Para atingir... Isso que você está falando é tão interessante, porque, veja bem, se eu for lá na área da Samarco, se eu for lá em Mariana, se eu for lá em Garapé, se eu for qualquer município, Sabará, que tiver ali, né, se for zona de ZAS, né, de autossalvamento, ZAS é zona de autossalvamento. O que significa, né, sendo didática? Significa que a gente entende que aquela área não dá tempo da força pública intervir caso tenha um rompimento de barragem. Então as pessoas têm que ouvir o toque da sirene e identificar rapidamente a rota de fuga, que é o caminho mais rápido, ou, né, assim, ou o melhor caminho para aquela pessoa sair da zona de risco o mais rápido possível e para um lugar seguro, né? Então, as placas, a sinalização, ela é padrão para o nosso estado todo, inclusive para cenários que podem ser até que não seja de barragens. A Defesa Civil pode utilizar, enfim. Então, imagina se a gente tivesse uma campanha educativa. Gente, todo mundo visita Ouro Preto, as crianças em escola fazem excursão para lá, né? Todo mundo, em algum momento, vai a alguma cachoeira que está ali numa vertente que pode ser uma área de autossalvamento. Então, por que não a gente ter uma campanha um pouco mais massiva para quem mora em Minas Gerais, para a gente fazer essa leitura do território, compreender, saber o que acontece se ouvir o toque da sirene. Aí aproveita até uma novidade aqui, quais são os toques das sirenes, que essa resolução trouxe novidades, né? Mais uma novidade. É muito importante. Eu acho que esse vai ser um grande desafio. E agora a resolução ela trouxe que tem que ter uma padronização do som das sirenes. Certo. O som e as mensagens, né? E os empreendedores têm 6 meses para fazer essa adequação. Mas ele traz um parágrafo também que fala... Não era... Não, cada um tinha o seu. De acordo com a sirene que comprava, era aquele toque. E agora vai ter que comprar tudo de novo. Não necessariamente, porque as sirenes elas são eletroeletrônicas ou eletromecânicas. Certo. A eletromecânica, eu acho que o pessoal vai ter um pouco mais de dificuldade, porque ela não permite essa mudança de som. Então, vão ter que ser substituídas, eu acredito.
Mas as eletroeletrônicas, ela tem essa possibilidade de você mudar o som, mudar a mensagem que você vai passar. Só que isso demanda um tempo, né? Então, assim, demanda um tempo, a gente não faz isso internamente, a gente tem fornecedores. Sim. E aí entra num problema porque são poucos fornecedores que fazem esse serviço. E a maioria dos empreendedores atuam com os mesmos fornecedores, né? Então, assim, vai gerar uma altíssima demanda agora para ser feito. O prazo é 6 meses. Então, assim, para quem tem pouca sirene, ok. Para quem tem muita sirene, vai ser um trabalho bem extenso, né? Só que a resolução, ela traz também que você pode, se você justificar tecnicamente, pedir uma prorrogação de prazo. Então, fazer um cronograma ali de adequação, né? É possível. Acho que é uma coisa boa também, só que eu acho que vai ser um grande desafio. Eu tô com um texto aqui, eu posso falar quais são, até questão didática mesmo, pra gente saber quando que a sirene toca? Claro, por Bora favor. Lá, tô lendo, então, viu, pessoal? Quando a sirene toca? No nível 2 de emergência, o que significa isso? A barragem ainda não está rompendo, mas a gente faz uma evacuação preventiva. Isso, desde 2022, é previsto em lei. Nesse caso, né, em articulação com a Defesa Civil, se a Defesa Civil e o empreendedor, né, entenderem articulados, a sirene vai falar: atenção, atenção, essa é uma evacuação preventiva. Mantenha a calma, siga a rota de fuga até o ponto de encontro mais próximo e aguarde orientações da Defesa Civil. Certo. Ok? O segundo caso seria um caso real de emergência. Ou seja, o nível 3 de emergência, que é o último nível, é uma eminência de rompimento ou a barragem está rompendo, tá? Aí o toque vai ser: atenção, atenção, esta é uma situação real de emergência de rompimento de barragem. Siga imediatamente pela rota de fuga até o ponto de encontro mais próximo e aguarde o resgate. É texto e brado, viu, gente? Texto e brado. E aqui fala exatamente como tem que ser a sequência. Isso é muito legal. A gente também tem simulados, né? E aqui eu não vou dizer porque fica grande, então a gente tem uma mensagem para o exercício simulado, o início dele, finalização dele. E a gente tem também agora a padronização para quando a gente fizer os testes sonoros das sirenes, né? Que os territórios, cada um se organiza de uma forma, né? E a novidade também é que quando a gente for fazer teste sonoro nas sirenes, que não é rompimento, nem evacuação preventiva e nem simulado, agora a gente tem que avisar também a SEDEC. Novidade aí da nova resolução. É muito interessante isso que você coloca, Marina, porque padroniza esse toque em todas essas diferentes situações, no sentido de essa resolução ela é tão específica que o brado da sirene, a SEDEC, ela coloca uma partitura ao final da resolução. A partitura do brado da sirene. Que tem que ser igual para todo mundo. Então, vai ser igual. E como o Gustavo perguntou mais cedo, nossa, mas cada mineração, ela adota uma mensagem ou um toque que achar conveniente mediante os momentos que isso precisa acontecer? Sim. Então, eu já vi em território que o teste de sirenes que eles faziam mensalmente havia sim uma voz avisando que era um teste de sirene, e ao invés do brado eles tocavam uma música religiosa, por exemplo, porque naquela comunidade era algo que foi validado e que as pessoas se sentiam bem e que não agredia e que, enfim. Então, no caso do simulado, é isso? Nesse eu me refiro a um teste de sirene. Algumas minerações elas adotam. Faz o teste e aí depois toca uma música ali para... Não. A música é para fazer o teste. Ao invés de você tocar o brado da sirene, você fala, isso é um teste de sirene, e aí coloca a música. Entendi. E depois finaliza com a mensagem falando que o teste foi encerrado. Entendi. Interessante. Então, antes o que tinha essa prerrogativa para cada empreendedor fazer essas adaptações de acordo com o seu território, o que tinha o seu lugar, tinha o seu ponto, agora a SEDEC nos traz essa diretriz de fazer algo padronizado. Então, em qualquer território dentro de Minas Gerais que houver sirenes e tiver essa situação de PAI-BM aplicada, nós vamos ter a mesma mensagem, o mesmo brado. Então, acho que isso também traz um ponto muito importante, porque padroniza. Eu acho que padronizar um processo, isso traz mais assertividade, traz inteligência e também nos permite monitorar também.
Com certeza. Esse é um desafio. Um outro desafio que eu acho, mas que ele já existia, é garantir acessibilidade nas rotas de fuga, porque muitos territórios são rurais, né? É complicado. De desafios, eu também vejo, eles falam, isso é bem técnica, né? De pontos ali de estrangulamento, que é quando a via fica com menos de 1,5 metro, desculpa, 1,2 metros, não é isso? É 1,2 mesmo? Isso. E aí, para nós que temos zonas de autossalvamento urbanas, às vezes a gente tem becos, né, que são rotas de fuga, né? Às vezes tem pinguelas, então, e fala que já tinha isso, tá? Então isso volta, dizendo que quando a gente tem essa situação, não é ideal que seja uma rota de fuga, né? Então a gente tem um mundo real, né, que traz isso para nós. É um desafio também, né, de aplicação legal. Eu acredito que seja um desafio, mas a gente vê essa forma como a SEDEC ela vem se posicionando, de trazer as normas federais como balizadores, mas ao mesmo tempo não deixar de estreitar laço com as defesas civis municipais. Então, elas estão cada vez mais ganhando voz e ganhando poder de decisão. Então, nesses casos, eu até acredito que, mediante uma avaliação da defesa civil municipal, que é quem conhece a cidade, conhece o território, conhece as pessoas, conhece as dores, as demandas. Então, ela pode avaliar o território e conversar com a SEDEC no sentido de essa é a minha realidade, é isso que eu tenho para trabalhar. Então, ninguém melhor do que a Defesa Civil Municipal para tomar esse tipo de decisão e de avaliação. Isso. Entendi. E a gente vê muito isso. A SEDEC é muito coerente, né? Ela entende também que cada caso é um caso, nem sempre vai ser o perfeito, às vezes é o feito que a gente vai conseguir, né? E eu acho que eles são muito abertos a escutar mesmo as justificativas. Eu acho que não vejo grandes problemas com relação a isso. E a gente, porque é justificado. A gente falou aqui o tempo inteiro sobre SEDEC, gente. Vamos falar o que é a SEDEC? A SEDEC é a Coordenadoria Estadual Agora eu vou ficar confusa aqui. Porque a gente só fala SEDEC. Vamos procurar aqui. Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais. E COMPIDEC é a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, que são as municipais. E tá diretamente ligado com os outros órgãos, não, né? Eu acredito que eles estão todos ligados, né? Interligados. Não tem como fugir muito, não. FEAM, ANM. Existe uma resolução vigente, que é a resolução conjunta SEMAD, FEAM, IEF, IGAM, de 2022, é a resolução número 3181, né? Que traz várias normativas, vários direcionamentos de como que o PAI-BM tem que ser elaborado, sabe? Então a gente tem todos esses órgãos, inclusive uma novidade boa que trouxe, né, na verdade reforçou, isso é um amadurecimento do novo decreto de janeiro, complementado agora com essa instrução, é que anteriormente a gente não sabia exatamente como protocolar um PAI-BM para ele ser aprovado na íntegra, e isso era uma dor do setor, cada um fazia de um jeito, a gente até estava brincando, né, assim, a Dirley, ela ia lá na SEDEC, entregava 5 sessões, já eu entregava só a sessão 2. Tinha isso mesmo. E tem os demais órgãos do sistema que devia receber o PAI-BM, né, e aí era protocolado no C, e era uma confusão, e agora isso está organizado, graças a Deus. Vamos fazer um corte aqui, então, para a gente ter um vídeo falando só sobre isso, né? Então, como era protocolado o PAI-BM e como hoje é protocolado? Bom, tinha muitas dúvidas como protocolar um PAI-BM, muitas dúvidas, porque são vários órgãos que avaliam o PAI-BM, desde quando a gente tem aí as 5 sessões estabelecidas, né? Certo. Que é o decreto 78. Isso. E aí, o que acontece? Agora, como é que a gente aprova um PAI-BM? A gente vai subir esse PAI-BM no SEI, né? Porque a gente ainda está muito inspirado no licenciamento ambiental, nesses trâmites, tá? A FEAM vai fazer uma análise da mancha de inundação, o que faz todo sentido. Se a minha mancha de inundação está bem feita, está validada, eu consigo
pensar em todo o restante dos elementos de autossalvamento, né, de tudo proteção. É construído em cima da mancha, né? Isso. Então aí a FEAM vai dizer, a mancha está ok ou não, ela vai aprovar ou não. Certo. E aí se ela tiver dúvidas ou precisar de complementações, ela vai acionar, notificar o empreendedor e ele tem aí 30 dias para responder, né? A FEAM vai fazer isso agora em 65 dias. Quando tiver um protocolo, ela tem 65 dias. Isso era uma dor porque a gente não tinha esses prazos muito bem definidos, então a gente não tinha nem previsão de quando aprovar um PBM, sabe? Então, assim, agora são 65 dias. Ela vai dar o parecer. Se pedir uma complementação, esse prazo, claro, vai ser estendido. Uma vez aprovado, foi aprovado sem nenhuma ressalva. Nós teremos 10 dias para entregar o PBM lá na SEDEC, né, lá na coordenadoria estadual. Quando a gente chegar e protocolar, eles colocam muito claramente como que tem que ser o arquivo, como que tem que ser impresso, como que tem que ser os mapas. Trouxe detalhamento. Muito detalhamento de como é. E eles terão 300 dias para fazer o parecer, porque eles vão analisar absolutamente tudo. Tudo. E aí, né, enquanto a SEDEC está avaliando, né, o final da avaliação positiva da SEDEC emite um documento para nós que chama CCPAI, que é um documento que também atesta que o Estado está dizendo para nós que o nosso PAI-BM está conforme, está operacional, ele está adequado, né? E, ao mesmo tempo, os demais órgãos do sistema, que seriam o IMA, né, o IEFA, todos eles vão... IEF ou IEFA? Deixa eu só... IEFA mesmo. Eles vão avaliar as demais sessões e também vão ter esse prazo para que no final aí de mais ou menos um ano a gente tenha um PAI-BM aprovado. Dores. Eles resolveram... Isso que eu tô pensando aqui. Vamos lá. Eles resolveram aqui na resolução número 83 a questão de quando a gente precisa ter uma atualização, porque mudou um agente interno do PAI-BM, porque o PAI-BM tem um fluxo de notificações. Rapidamente, quem que precisa de saber do incidente para cada nível de emergência que eu estou ali, né? Então, isso muda. As pessoas mudam de empresa, as pessoas mudam de setores, mudam de telefone, né? Sim. Então, quando mudava uma informação simples como essa, a gente ficava em dúvidas, né? A gente tem que protocolar tudo no protocolo. E aí os agora 300 dias. Clareza. Agora eles estabeleceram um fluxo de entregar físico e por e-mail quando a gente tem esse tipo de atualização. Ótimo, eu não tenho que entregar tudo de novo. E uma dor é que quando eu me relaciono com a comunidade, num campo, quando o auditor está lá, eu também tenho mudanças no meu território. Né, de uma rota de fuga que eu melhoro, ou se não de algo que eu acendo, ou de uma nova sirene que eu instalo, né? E isso não ficou tão claro. O que eu faço, né? Porque isso também é um item que em 300 dias, né, ô Felipe, você falou isso comigo, em 300 dias eu já estou protocolando outro PAI-BM, porque é um documento muito vivo. E aí isso ainda ficou aí como um ponto de dúvidas, acredito que não resolvido ainda. Eu acho que a entrega e o protocolo do PAI-BM, ele sempre foi uma missão, assim, né? A gente tem minerações que tem muitas estruturas, muitos cadernos, é um volume muito grande, principalmente porque ainda é preconizado que a via física desses planos elas sejam entregues. Por um lado, a gente tem sempre aquela corrente, aquele ponto de vista que fala sobre a quantidade de papel que é impresso. E a cada momento que você protocola você se perde todo o outro. E acaba que o contraponto disso, eu entendo que nós temos um sistema nacional de defesa civil, que as defesas civis elas não são homogêneas. Então nós temos civis extremamente bem equipadas e tem outras que não têm praticamente recurso nenhum. Então, você entender essa realidade de defesa civil, até mesmo no âmbito nacional, você vê que são realidades diferentes e talvez o papel ele seja ainda necessário. Certo. Então, eu acho que existe esse contraponto que talvez por isso a via física ela permaneça sendo necessária, principalmente a nível municipal de entrega. Então, sobre a questão de contatos, é igual a Marina falou, assim, a gente, por mais que esse fluxo interno de acionamento de contatos do PAI-BM, eles sejam pessoas ponto focais, ou seja, são agentes estratégicos de inteligências, são empresas. Empresas têm rotatividades e
eventualmente esses contatos eles podem sofrer alterações, inclusive num período menor do que um ano. Aham. Então, um ponto que é interessante, que essa instrução 83 ela traz, é de que, em caso de mudança, a folha referente à lista de contatos ela pode ser protocolada avulsa perante a SEDEC. Então, isso nos traz aí um passo de inteligência. Não é necessário uma remissão de um volume grande de documento por causa que o gerente da geotecnia mudou o telefone, ou ele se mudou, ou trocou, ou teve uma mudança organizacional. Certo. Gente, esses 300 dias aí não é demais, né? É demais, mas pelo menos já é uma perspectiva de tempo, né? Então já é uma evolução nesse... Antes não tinha. Era... Antes, na 48078, ela trazia um prazo de 180 dias. Só que a gente sabe também que não é suficiente, porque pensa, para você analisar um PAI-BM, ok, 2, 10, mas o volume de documentos que eles têm para... Eu tenho conhecimento de um PAI-BM aprovado, que eu sei. Sim, eu não sei vocês. É só um no estado, não é isso? Sim. Mas eu acho que teve muitas mudanças, né? Eu acho que desde que veio a 95, teve muitas mudanças. Principalmente na seção 3, que é de meio ambiente. Né? A 95 mesmo, ela teve uma alteração. Da SEDEC, essa resolução era muito aguardada, né? Eu acho que ela trouxe muita coisa boa, assim. Então, assim, teve muita mudança. Talvez até por isso é que não tenha nada aprovado ainda, né? Porque como toda hora estava mudando, acho que o pessoal também nem conseguiria. Porque, assim, você protocolou um, aí mudou a legislação, você foi lá e protocolou outro. Então, assim, acredito que todo empreendedor tem várias versões protocoladas lá, né? E isso então, é um problema, porque nesse momento... Pode ser que cada órgão esteja com analisando versões diferentes. Exato. Nesse momento isso pode estar acontecendo, né? Então isso é bem bacana, né? Assim, então existia perspectiva de tempo, mas não emplacou, então deixava nós, equipes de PAI-BM, muito apreensivas, porque em Minas Gerais a aprovação do PAI-BM está condicionada a licenças ambientais. O que vocês dão de sugestão para resolver isso? Agora a gente está fazendo um exercício de divagação aqui, né? Como resolveria isso, né? Vamos entrar já nos desafios aí para os planos de ação de emergência, para os empreendedores, para o Estado, para as comunidades. Essa questão de atrelar o PAI-BM ao licenciamento ambiental é uma evolução muito boa, mas uma dor de cabeça enorme. Eu não sei se vocês passam por isso, mas é uma coisa que eu passo, assim, né? Então, como eu não tenho nem expectativa e não tinha, por exemplo, quanto meu PAI-BM seria aprovado para ter toda a documentação para almejar a licença, né? Então, isso me dava uma instabilidade muito grande de planejamento, né? Então, seria interessante a gente reduzir esse prazo, né? Mas só dele estar estabelecido, se for cumprido, já está muito bom, porque já dá perspectiva para nós. E eu acredito que assim como foi feito com a lista de contatos do fluxo de notificação, a gente também trabalhar num anexo que a gente possa entregar avulso, né? Ou seja, um anexo mais atualizável para os nossos elementos do território. Porque muda, gente, não tem jeito. Muda muito. Total. Uma obra que você faz dentro da obra, dentro da sua área, que muda uma rota de fuga interna, já é uma inconformidade perante ao seu auditor, que vai lá te avaliar e faz o cara crachar para PAI-BM território. Então isso deixa a gente numa saia justa que vocês não têm noção. Porque o documento protocolado está diferente do território, já está diferente do meu grau de maturidade que eu já tenho para melhorar meu plano. Então é algo que né, as próximas resoluções podiam pensar. Mas eu acho que agora eu tenho uma sensação assim que a tendência é estabilizar. Essa resolução, ela trouxe muita coisa da 95, né? Por exemplo, agora a gente tem que protocolar a DCE junto com o documento, a DCO. Anualmente a gente vai ter que... Então eu acho que eles estão conversando muito, assim, as legislações estão conversando. Então eu acho que a tendência é que não tenha tantas mudanças mais agora para frente, né? Então eu acho que aí vai ser mais fácil deles conseguirem realmente analisar, né, o que está sendo protocolado lá e dar uma devolutiva, né? Tomara que antes desses 300 dias, né? Eu acho que sobre esse prazo de análise da SEDEC, um ponto que é bem interessante
que, de forma proativa, algumas empresas já haviam fazendo isso, mas que agora está presente no artigo 148, eles falam que a cada atualização, a cada protocolo do PAI-BM na SEDEC, precisa-se acompanhar um relatório pormenorizado que deverá elucidar todas as modificações implementadas no documento. Então eu entrego, e eu ainda entrego um relatório ponto a ponto, de forma objetiva, falando o que foi alterado. Então isso permite agilidade na análise do documento. Então acredito que é uma novidade, isso não havia sido colocado antes em forma normativa, vamos falar dessa forma, e dá agilidade para o processo. Então acho que esses 300 dias, embora eles estejam aí constados aí nessa resolução, eu vejo sim uma movimentação de como otimizar esse tempo. Excelente. E aí, gente? Olha, tem muita pauta técnica, tem muita novidade, tem novidades nos anexos, né? Mas se a gente for falar ponto a ponto, eu acho que vai se estender muito para uma pauta técnica, né? Não sei se é a ideia aqui... Vamos fazer só um exercício de tópicos. Só títulos, só tópicos. O que mudou? Vamos? Bate-bola? Opa! Quem começa? Bom, eu acho que, como a gente já vem falando, a SEDEC, através dessa resolução, ela faz uma conexão com a resolução 95. Então a gente tem Estado e Federação conversando. O que muda? O corpo dessa seção 2, ele vai ter que ser anexado de alguns documentos que nós anexamos na seção 1. Uhum. Então, antes, a seção 2, a SEDEC, ela não se falava sobre os treinamentos internos, aqueles que não são voltados para a comunidade. Certo. Então, a turma que conhece esse procedimento, principalmente de ACO e DCO, que a gente fala, que é o processo de avaliação do PAI-BM sob a luz da resolução 95, os treinamentos simulados internos, fluxos de notificação, treinamentos dispositivos internos, tudo isso a SEDEC quer saber agora e a gente precisa de prestar contas sobre isso por meio de apresentação desses relatórios. Então, o primeiro ponto de cara tem essa questão que eu entendo que ela é mais falando do operacional da empresa, mais documental, mais administrativo, mas que vai reverberar em mudanças. Certo. Mudamos as placas? Mudamos as placas, a padronização das sirenes, o formato de entrega, né, do documento, do protocolo. Sim. Também pede agora que a pessoa que vai fazer o protocolo tem que ser uma pessoa que consiga tecnicamente responder dúvidas. Uhum. Também não tinha isso, né? Uhum. Posso te complementar nesse tópico? Pode, claro. Também para evitar essas várias versões rodando, a gente tem agora uma declaração que está no anexo G aqui, que é onde o empreendedor, a gente tem um documento que a gente está entregando a cópia fiel, né, para as defesas civis dos municípios, né, de ISS, que é o mesmo documento entregue aliás, a gente vai entregar para a SEDEC um termo em que a gente afirma que nos territórios todo mundo está com a mesma cópia do PAI-BM. Certo. Isso também é bom, isso é uma coisa boa. Tem a ver com o protocolo. Mudou a padronização dos mapas também, veio mais detalhado dos mapas de inundação. Teve um ponto também que eles colocaram que nos mapas agora a gente tem que indicar onde pode ter população flutuante. Isso também não tinha. O que você define como população flutuante? São pessoas que não são residentes, né? Por exemplo, uma cachoeira. Certo. As pessoas vão lá esporadicamente, não tem uma residência lá. Então, uma estrada é população flutuante. Trabalhadores seriam... uma comunidade desses nômade, né? Ciganos. Também. Eu acho que a própria resolução ela traz essa definição de são pessoas que não residem permanentemente. Isso. Mas que elas estão presentes durante um período específico, podendo impactar em diversos aspectos, seja na economia, seja na infraestrutura, seja na dinâmica. Sim. Então, essa população flutuante é a pessoa que mora numa cidade e trabalha em outra, aquele movimento pendular, assim, que existe em muitas empresas. Enfim, então toda essa parte, assim, ela contempla a população flutuante.
Marina? Sobre a questão... Opa, pode falar, Marina. Não, pode ir. Sobre um ponto interessante sobre simulados, que é uma mudança que a gente precisa de começar a pensar agora, a SEDEC ela pede uma avaliação do quórum desses simulados, um comparativo relacionado ao ano anterior, ao simulado anterior. Certo. Então, no momento em que já era preconizado que a gente apresente um percentual sobre a população que se deslocou aos pontos de encontro, dividida pela população total das AS, você obtém um numeral, você obtém um percentual. E no momento em que você precisa de apresentar um comparativo ano a ano, isso é medido, né? E tudo que é medido pode ser melhorado. Então, quando você traz métrica, você consegue refletir, né? Então, e qual é a métrica, qual é o ponto desejável para se atingir hoje com os simulados? Não se tem. Esse ponto, inclusive, é algo que permanece no sentido de adesão a simulado não invalida o exercício. No sentido de, justamente, a SEDEC entender que são pessoas e a gente não consegue ser mandatório para uma população que ela saia das suas casas num domingo de manhã, né, enfim, por um exercício de simulação que, de fato, não tem como isso ser obrigatório. Então, eu acho que não tem um número, respondendo a sua pergunta, Gustavo, não tem um número ótimo. Eu acho que o ótimo passa a ser o comparativo com o próprio território. Entendi. Então, se autocomparar com aquilo que já é feito, permite traçar mudança. Eu entendi. Eu já vi muitos simulados com uma baixíssima adesão. Tinha mais pessoas da empresa do que a própria população. Então, assim, eu acho que esse é um problema que a empresa deve resolver ao longo do ano, né? Que é um problema de relacionamento. E aí ela tem que convencer, né, de forma soft e não power, a essas pessoas, né, aderirem, né, se engajarem junto com o propósito, né? Isso que você fala de engajamento com a população é muito interessante. A gente estava falando disso agorinha mesmo e sobre como aumentar esse engajamento. Eu acho que foi um ponto que a Marina colocou de vamos trabalhar com transparência. Então, acho que acima disso existe aqueles tratos que eles são diretos em campo, com comunidade, mas eu acho que também existe uma necessidade das empresas de terem uma equipe que pense em comunicação estratégica, em comunicação de risco. Você falou, Gustavo, sobre meios de comunicação que às vezes não atendem aquele público que é direcionado. Não é? Então, você fazer um material para uma... Imagine só esse público adolescente hoje. Exato. Como que vai comunicar com ele? Exatamente. Entendeu? Então, eu já vi material... Qual que é a linguagem? Sim. Qual que é o canal de distribuição da informação? Com certeza. Né? Então, assim, são coisas que eu acho que a gente tem que abrir a cabeça para isso, né? Que o investimento em comunicação é importantíssimo. Sim, sim. Vai te ajudar muito, não vai? Eu acho que inteligência de comunicação, comunicação assertiva, eu acho que vai além, inclusive, do próprio IBM. A gente fala de reputação, a gente fala de riscos, a gente fala de continuidade de negócios, a gente... uma comunicação num momento de uma emergência, ela feita sem a devida estratégia, pode abrir brecha para fake news, para pânico, para N situações. Então, não é tão simples assim. Acho que é um campo de atuação dentro das empresas que realmente ele precisa ser cada vez mais trabalhado. Você desconstruir uma narrativa é muito mais difícil do que você fazer um investimento básico ali na comunicação. Exato. E aí, então, vou focar aqui em que essa resolução, né, a GMG número 83, trouxe aí de aspectos e inovações sociais para conectar. Ela trouxe, né, como a gente falou, que é esperado que o PAI-BM agora tenha rodadas participativas na sua elaboração. Ótimo. Né, a gente entendeu aqui pela leitura que o seminário orientativo pode ser um momento propício para isso, mas não se restringindo a ele. Certo. Neste ano, assim, neste ciclo, né, de avaliação de conformidade e operacionalidade, que ele finaliza agora em junho, a gente já fez os nossos simulados e nós tivemos aumento da adesão nos nossos 2 simulados que nós fizemos. E a gente fez uma pergunta para a gente entender o que era a motivação ali das pessoas participarem e se elas já tinham participado de outros eventos do PAI-BM. A gente descobriu, por meio de pesquisa, assim, confirmação, não é achismo, tá? Por isso que eu estou trazendo,
que quando você faz uma roda de conversa, quando você faz uma mobilização porta a porta, entregando um panfleto, mas também informações ali, né, naquela interface tete a tete, quando você convida as pessoas para conhecerem as barragens, que é um programa que a gente tem, quando os pais dos alunos que foram alvos dos projetos em escola, essas pessoas foram as pessoas que participaram do meu simulado. É isso. E foi isso. Então, assim, não adianta eu trazer uma comunicação de massa. Ela é necessária? Ela é, quando a gente tem uma área muito adensada. Mas, além disso, as pessoas que moram na zona de autosalvamento precisam de ter esse relacionamento. E eu aprendi isso com uma pessoa, vou até falar porque o case é bom. Lá da CBA, que ele falou uma frase, inclusive assim pra mim: relacionamento a gente não delega, né? A gente faz, Então, eu contratar uma outra empresa para me ajudar, isso tem os seus bônus e ônus também, porque a gente não pode, enquanto empreendedor, enquanto pessoas que levam o risco para a comunidade, a gente também se abster daquilo ali. A gente tem que encarar, é nosso, tem que trazer informação, tem que passar essa tranquilidade, ou as informações, olha, não tá tão tranquilo assim, a gente sabe o que fazer, né? Fique tranquilo. Então, as microações são as que geram mais resultados de engajamento. Fato aí, dá pra gente desdobrar. A resolução, ela traz, então, essa preocupação da gente ter essas reuniões. Ela normatiza um pouco melhor o rito do seminário orientativo, que agora trouxe isso. Ela pede para ser avisada, a SEDEC, né, o órgão estadual, para ser avisado uma semana antes dos testes mensais de sirene, dos simulados e dos seminários orientativos. Imagino que até, porventura, se organizarem para participarem, né? Também. Ela traz, mais uma vez, né, um reforço de um protagonismo enorme da defesa civil, junto com o empreendedor. O PAI-BM não é do empreendedor, ele é só elaborado, né, com a equipe técnica do empreendedor, mas ele é um documento de emergência para aquele território, né? Então ali tem os papéis e responsabilidades. A Defesa Civil tem que estar junto conosco em todos os processos. Então isso ele reforça, traz mais uma vez o quanto que essa parceria empreendedor-Defesa Civil pode avançar para a criação dos NUPDECs, que a Dirley falou. Tem muita coisa aqui de comunidades. Reforça, mais uma vez, a necessidade dos simulados em escolas. Que mais, gente? Peraí, tem mais. Mas eu vou me ater a isso, porque eu acho que é isso. A gente sempre fala também em compartilhar, né, a cultura de segurança com as comunidades, né? Então, isso aí tem que ser um esforço também contínuo. Lembrei, é importante. Pode falar. Em relação ao cadastro social, tá? Certo, porque quem mora nessa zona de autossalvamento, essa população tem que ser cadastrada. Uma dificuldade que a gente tinha era como que isso se relacionava ali com a lei de proteção de dados. Então, ela traz, né, quem que tem que ter acesso e como, né, numa situação de emergência. Foi muito bom terem trazido da forma como trouxeram. E agora uma novidade é que a gente tem que agora compartilhar com o Estado os dados do cadastro. A gente entendeu que é o banco de dados e o mapa de geolocalização ali das residências. Então, ela diz qual que é o jeito que quer receber, até buscando, acredita, a padronização para fazer um grande banco de dados, para trazer muita inteligência aí para o nosso Estado. Era isso, tá? Esse era o ponto que estava faltando. Cadastro social. Excelente. E aí, gente, cumprimos a missão? Acho que deu para passar bem, assim. Eu acho que a gente falou, desde o momento que a gente marcou essa conversa, de que eu acho que o time não poderia ser melhor. É uma resolução, é uma novidade para todo mundo que atua com o PAI-BM, que se interessa por PAI-BM, que está saindo do forno, e que eu acho que essa conversa nossa de agora, ela já está sendo feita em muitas empresas, em muitas defesas civis. Eu acho que aqui o que a gente falou nessa última hora aqui é o que já está sendo feito em muitas outras salas menores, assim. Acho que a gente está amplificando uma conversa, a gente está abrindo uma porta de comunicação, e com certeza esse momento nosso de agora, ele vai se reverberar em muitos outros locais. Não, eu acho que eu gostaria de agradecer muito a vocês por ter proporcionado esse intercâmbio de ideias, experiências aqui, né? Uma coisa que a gente defende muito no Instituto Minere, né? De colocar empresas trocando
essas experiências sentadas à mesa, né, e compartilhando esse conhecimento, né? Gostaria de convidar vocês para a gente fazer um seminário, né? Aproveitando aí o embalo e que a gente já definiu aqui um monte de coisa que a gente pode aprofundar mais, né? Sim. A gente pode fazer um seminário, né? A partir de vocês mesmos, a gente convida o pessoal da Agência Nacional de Mineração, FEAM, SEDEC e tudo mais para participar também. Vamos trazer uma galera de comunicação para esse seminário, para a gente aprofundar nisso também. E para a galera da engenharia abrir um pouco a cabeça em relação à comunicação, né? Porque o pessoal acha que é tão simples, eu acho que é tão complexo. É muito complexo. Não é só informar e ser transparente, né? Você tem que ser compreendido, né? Então, exatamente. Assim, a comunicação é algo complexo, mas eu acho que é algo que vale a pena as empresas investirem. Né? Afinal, hoje o maior risco para investir em mineração está na licença social para operar. Então, né? Os investidores estão todos aí de olho em relação ao relacionamento com os territórios. Né? Então, sabe o que é interessante? Sim. Quando a gente pensa o que uma equipe de PBM como a nossa leva para o território, a gente tem uma ingrata surpresa de descobrir que a gente não leva quase nada de bom. A gente leva a informação que tem uma barragem próxima, a gente leva um incômodo social. Olha, vem participar da reunião comigo, que você precisa saber dessas coisas aqui. Olha, tem uma sirene que agora tá ali, tá? Vai tocar uma determinada frequência ali para fazer o teste. Olha, você tem que saber o que é situação de emergência aqui, tá? E, assim, a gente leva muitos transtornos. Agora é simulado, pessoal. Aí vai um tanto de gente diferente para tripular os pontos de encontro num determinado dia. A gente mexe muito ali com a rotina social. Mas apesar de todo incômodo, sabe? A gente aprendeu, e eu fico vendo isso generalizado, que apesar de tudo isso, as nossas equipes de PBM têm conseguido contribuir muito com o IST, por exemplo. Sério? Trazendo pautas ambientais, de responsabilidade social e de governança de um processo que a gente aprendeu em Minas Gerais a duríssimas penas, né? E a gente está amadurecendo e hoje o nosso estado tem um case para a gente se orgulhar, né? Podemos falar que não vai romper outra? Não, mas a gente está muito mais preparado se romper, né? E a gente quer que ninguém mais perca a vida, quer diminuir todos os impactos. E está aqui o nosso documento, está aqui a política, está aqui a resposta do nosso Estado e das empresas e as nossas respostas. Isso é muito interessante, muito bom. Concordo contigo, doutora. Felipe, vamos encerrando aqui as últimas reflexões aí suas. Bom, acho que essa questão de ESG é primordial, acho que cada vez mais está em voga e eu acho que o S não está no meio à toa. Eu acho que o social está no meio dessa sigla que é tão trabalhada, definitivamente não é à toa. Então a gente fala de comunidade o tempo inteiro, a gente fala de comunicação, de transparência, de conscientização e eu trago um relato aí, um case de uma situação que eu vivi recentemente, um tempo atrás, de um seminário orientativo de PAI-BM, em que uma pessoa da comunidade que apresentava fortes opiniões contra aquilo, a atividade própria da mineração e Sim. daqueles instrumentos de placa e de sirene, essa pessoa me pede a palavra para os demais se virando para o restante da comunidade que ele estava e fala com o pessoal que as placas de sinalização de emergência elas são como cinto de segurança. Elas o cinto de segurança durante muito tempo, para quem tem uma certa idade aí vai saber que não era obrigatório uns anos atrás e que muita gente achava um saco e hoje é obrigatório e salva vidas. Então, assim como o cinto de segurança é uma medida de segurança, as placas de sinalização, elas podem te indicar para onde você vai, que você vai poder se autossalvar. É algo que você tem que trabalhar no dia a dia. Exato. Né? Uma construção. Como as regras de segurança de trabalho eram no passado, ninguém cumpria nada e sempre tinha acidente. Hoje, né, tá dentro da operação de qualquer empresa ali de forma muito clara e todo mundo assimilou a coisa, né? Eu acho que é um bom exemplo aí, uma boa abordagem para os empreendimentos aplicarem. Exatamente. Certo, Dirley? Certíssimo.
Eu assim, queria agradecer, né, o espaço, agradecer os colegas, assim, foi, eu acho que um debate muito bom, né, ainda mais um tema, assim, que chegou agora, né, então tá super em alta e a gente tava aguardando muito, né. Aham. Então agora a gente tem, assim, muito trabalho pela frente, né, mãos à obra, para poder adequar tudo conforme a legislação. Quero parabenizar também a SEDEC, porque eu acho que ficou muito boa a resolução, trouxe muita clareza de muitos pontos que a gente tinha algumas dúvidas, né? E, e assim, eu adoro trabalhar com o PAI-BM, né? Eu acho que todo mundo aqui adora, né? Acho que a gente está traçando, é um trabalho de formiguinha mesmo, trazer esse esclarecimento, né, e essa cultura de prevenção para a sociedade. A gente impacta, né, porque a gente traz algum incômodo, mas a gente faz isso sempre pensando na segurança das pessoas, né? Então, assim, eu ainda sonho com esse momento que a gente vai ter muito engajamento nos simulados, nos seminários, que as pessoas vão entender realmente, assim, que a gente faz isso pensando no bem deles. Sim. Né? E que tudo que a gente coloca lá, a placa, a sirene, é tudo pensando na segurança da sociedade, né? Certo. Então é isso. Não, é isso aí. É isso aí. Eu que agradeço vocês, né? O convite já está feito aí para a gente dar mais alguns passos, né? Com certeza. Pode contar conosco. Então é isso. Gente, vocês que chegaram até aqui com a gente, né? Distribuam este conteúdo. Conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado. Fiquem com Deus e até o próximo IM Podcast.